Fala aí, rapaziada do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, 2-0, trazendo aí o Denilson, o Ronaldo, o Everton. O Everton disse que se o Palmeiras força seria uns 3-4. E com certeza, né, a sorte do Corinthians foi que o Rafael Veiga foi expulso e aí o Palmeiras ficou com um a menos, senão com certeza seria mais. Antes de soltar o vídeo aí trazendo os comentaristas, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. O Galo aqui também, né, Palmeiras? Freio de mão puxado, desfalques importantes, com um jogador expulso, meteu 2, se força, faria 3, se força mais um pouco, faria 4, e sabe por que não fez? Não precisava. Não precisava. O Palmeiras sentia que o Corinthians não fazia. O Corinthians, Renata, é muito sério. O Corinthians atingiu o platô. Não vai mais do que isso aí, não. Por isso é muito grave. Aí o Ulisses trouxe a notícia sobre o adiantamento da Liga, do dinheiro da Liga. Só que tem um porém aí que pouca gente sabe, é pretensão minha, que muita gente precisa saber. Ou poucas também, porque de repente tem muita gente que já sabe. Se cair, isso vira dívida. Os 100 e tantos milhões, mas se o Corinthians cair, tendo recebido esse dinheiro, isso vira um passivo no clube. Ou seja, a coisa não é tão fácil de ser resolvida, não. Nós estamos vendo lá, até o próprio Inter recebeu adiantamento, montou o time, mas não está tracionando. Só que a situação do Inter é muito melhor do que a situação do Corinthians. Então, e outra coisa, para fechar, está todo mundo colocando a culpa no Antônio Oliveira. Ele não faz milagre. Esse time foi muito mal montado e os reforços que o Corinthians está buscando não vai mudar muita coisa do que a gente está vendo, não. Escreve aí. Mas toda vez que um time entra em crise, é de praxe no futebol brasileiro, o primeiro culpado é o treinador. O Vitória já trocou, o Vasco já trocou, o Atlético Goianiense, a mesma coisa. O Grêmio não vai trocar. Olha, o Fluminense trocou o Diniz, que ganhou a Libertadores, o maior título da história do clube. Isso é coisa recente, de 6 meses. E ele foi disputar um Mundial no começo do ano. Mas, Renata, e saiu o Diniz. Então, vai ser o Antônio Oliveira. Vocês têm alguma dúvida? E depois vão achar um jogador ou outro que serão os culpados e assim vai. É que você tem que ver a perspectiva. O Grêmio, por exemplo, o Grêmio tem jogadores que estão suspensos, estão convocados, estão lesionados e tem uma janela para abrir e o Renato tá no Grêmio há muitos anos. No caso do Diniz, eu também não teria mudado. Mas você tem que olhar a perspectiva. O time do Fluminense... E os 2 jogos a menos. Acabou. E os 2 jogos a menos. O Fluminense acabou. O Fluminense não joga mais nada. Você tem que entender se esse time tem uma perspectiva. No caso do Corinthians, eu não consigo mais. O Corinthians mandou embora todas as suas lideranças e hoje tem um comandante acima de todos que tem um currículo, desculpa, que cabe numa caixa de fósforo. E aí o jogador olha pro treinador e fala assim, quem é que vai assumir a bronca nesse momento? Porque quando tá na lanterna, na vice-lanterna, na zona do rebaixamento, a batata começa a assar. Aí você tem o Renato no Grêmio, que é um cara que tem estofo para segurar o rojão. O Antônio tem? Mas o Diniz também não tinha, na teoria, no Fluminense. Mas aí você olha tecnicamente o time e você vê que a coisa não acontece. Chico, quando você olha só o resultado da lanterna, é muito peso. O time não estava conseguindo... E com o Marcão ganhou? O time não estava conseguindo jogar mais, né? Você não via. É que o Diniz não muda o esquema tático. O Diniz, faça chuva ou sol, ele tem uma filosofia e ele fez isso na seleção também. Desculpa, o Antônio se conhece muito bem o futebol brasileiro, o que o Ronaldo falou, tá certo. Meu amigo, você vai ficar até o fim. Mas você vai ter que aguentar, eu vou proteger. Tem jogo, Ronaldo, tem campeonato. Tem que deixar. Agora, isso aí é derby. Isso aí é clássico. Mas, calma aí, rapidinho. Tem que deixar muito claro. Tem que deixar muito claro. E essa bola aí que o Doleto tomou o gol e ninguém falou. Pega na mão do Fabinho aí, ó. Ô, Ronaldo, pega na mão do Fabinho. Para essa bola vai pra dentro do gol. Ô, Rei, tem que deixar muito claro. Não vamos nem escutar o Tonho da Lua. Só que tem que deixar na cabeça do Fabinho. Só que tem que deixar muito claro. A gente fala muito aqui. O principal culpado não é o Antônio. O principal culpado pela situação do Corinthians é a gestão no modo geral. Lógico. Só que quando você pega um time como o Corinthians, as peças não são ruins.
Individualmente falando, pô, tem o Você tá Wesley. falando de quem? Não é, então, Você tá falando do Mateuzinho? Você tá falando do Hugo? Você tá falando do Mateuzinho? Você tá falando do Hugo? Mas, Ronaldo, só que quando... Você tá falando do Maná? Quando o Antônio tem uma vitória... Você tá falando em vários esse jogos, menino não aí, tem como passar pano também. o Gustavo Henrique Gustavo, sei lá o que é isso aí, jogador não é. De quem que você tá falando que eu não tô Que entendendo? foi o capitão ontem. Mas quem falou que ia mudar depois do dia 2 era por você, Agora, irmão. quero ouvir o Então, Capelanes irmão, também. você Capelanes falou que está joga. acompanhando essa manhã corintiana, uma manhã triste, pesada. Mais uma derrota, e derrota em clássico é aquela que ninguém quer. E agora, hein, Capelanes, o que vai acontecer com o Corinthians? Ô, Rê, é o seguinte, eu vou mais informar do que opinar, porque de opinião já não basta a cabeça inchada do Ronaldo Giovanelli nessa terça-feira dura. O Everton Guimarães, ele falou sobre reforços, né? E o próprio Augusto Melo vem prometendo que o Corinthians vai contratar 4 caras para chegarem jogando e pipa. Atenção, tô até com o celular na mão para não deixar passar nenhum nome, até porque eu anotei. Goleiro Hugo Souza, que é do Flamengo. Lateral esquerdo Christian Borja, que estava no Braga de Portugal. O Charles, que você conhece muito bem, jogou no Internacional, no Ceará, estava no Midland, da Dinamarca. E o Alex Santana, que está no meu clube Atlético Paranaense, mas hoje é reserva do reserva. Eu queria trazer uma informação em relação ao Rian Gustavo, jogador de 20 anos, me foi passado isso hoje. A tendência é que ele fique mais uma vez à disposição do Antônio Oliveira, caso o Antônio seja o comandante do jogo de quinta-feira contra o time do Vitória, do Thiago Carpini, no estádio corintiano, até porque, atenção, o Corinthians tem vários desfalques já para o jogo do meio de semana. O Raniel é dúvida, estava com um probleminha ontem, saiu reclamando de dores, o Maicon ainda está machucado, o Breno Bidon está suspenso e o Fausto Vera está negociando com o Atlético Mineiro. Então esse é o atual momento. O Augusto Melo não está aqui no CT. Hoje ele está no Parque São Jorge resolvendo a grande verdade. A informação que nós temos é que o Augusto já está há mais de uma semana buscando um treinador, mas tomou não do Diniz e não vem conseguindo achar uma outra peça de reposição para o Antônio Oliveira. E só uma última sublinhada aqui em relação ao Léo Maná, que ontem pelo menos jogou, se esforçou. O Léo Maná, que não vinha sendo tão utilizado desde o começo da temporada. Ele na zona mista chamou a responsabilidade, ele foi colocar a cara a tapa depois de mais uma derrota no campeonato e uma derrota mais uma vez vergonhosa. Corinthians com um jogador a mais, parecia que o Palmeiras que jogava com 11. E o Léo Maná chamou a responsabilidade. Quem tinha que estar lá, na zona mista, dando a cara a tapa, era o Fabinho Soldado, que só sabe se esconder como gerente de futebol do Corinthians, e o próprio Augusto Melo, que para falar com a torcida organizada ele aparece, mas para falar, entre aspas, com o torcedor comum e chamar a responsabilidade, ele simplesmente desapareceu, Renato. Olha, o Antônio Oliveira continuará sendo assunto, cada um vai dar sua opinião sobre a permanência ou não dele no Corinthians, se essa é a solução. E agora tem aquele recadinho, mas vamos falar sobre isso no YouTube e depois analisar os gols do Palmeiras. É a tal da bola parada, minha gente. Voltamos rapidinho. Chama o Cuca, chama o Cuca. Acho que o Palmeiras soube valorizar. E quando pega uma bucha, assim, o Fabinho também no momento que, não é o jogador titular. Aí o Aníbal, que é o grande destaque do Palmeiras, um dos grandes destaques. Ele é suspenso, entra o Fabinho e faz um jogaço como fez. Pra mim é o reflexo da base e tem que valorizar isso cada vez mais. Ele e o Vitor Reis, né, que, É, Vitor Reis também jogou pegou, muito. assim, na ausência de Murilo e Gomes, uma zaga com Naves e Vitor Reis, e é o reflexo, como disse o Juvena, e é a diferença entre os dois times. Porque aí qualquer menino que hoje assume o profissional do Palmeiras, ele está sendo lapidado já está treinando com o profissional, ele já tem orientação do Abel Ferreira, ele já chega com confiança, ele já chega num time estruturado, e aí acontece o que aconteceu. Olha, eu narro jogos do Palmeiras, eu nunca vi, o Fabinho entrar no jogo e mais ou menos. Nunca, Renato. Ele sempre vai muito regular. Ele é muito bom jogador. Como ele tem muita concorrência na posição, nem sempre ele tem esse espaço todo. Tem Rios, tem Aníbal, tem Menino, Zé Rafael. tem Aníbal, tem Zé Rafael. E esse menino, ele entra e dá conta do recado, cara. Ele sempre foi muito bem. Todos os jogos que o Abel colocou o Fabinho deu conta, né, do recado tranquilamente. Muito bom jogador. O que você tá reclamando, Ronaldo? Não, eu tô reclamando que não foi falta, pra mim não foi falta, e essa bola pega na mão do Fabinho na falta e tira o Donelli do lance. Para com isso, Ronaldo. Pode ver Pelo amor de frente de Deus, aí. tá brigando com a Nós imagem, vamos mostrar irmão. de frente aqui, eu não vou brigar com a imagem, você tem que ver as imagens. Eu não brinco com as imagens. Quer ver? Dá uma olhada, agora, para. Olha lá.
Pegou no braço dele, velho. Pegou no braço dele aí. Eu vou indicar o doutor Fernando, meu oftalmologista, pra você hoje. Para. Aí, olha lá. Mas o braço pegou tá na no cabeça chão. dele. Aí pegaram o braço dele aí, na frente do Daronco. O Daronco tá precisando do O óculos. braço tá no chão do Fabinho. Então, o braço tá no chão e ela desvia onde? Agora, vamos combinar que não é normal ele estar daquele jeito abaixado e a bola bate na cabeça e faz o gol. Dele. Renata, o braço... tudo dá certo, Na boa, velho. o Ronaldo não tem razão, porque o braço tá no chão e a O bola braço pega na tá no cabeça. chão, a bola pega Vai no se braço tratar, dele aqui, O Everton quer falar sobre isso também, né, Vai se Everton? tratar, jogar nisso aí. Você tomou de 4. Renata, é porque, na verdade, o Abel Ferreira é muito cuidadoso nas palavras, não quis fazer nenhum tipo de provocação contra o Corinthians, que o Fabinho abaixou. Ele baixou aqui, ó, pra ver a posição do Corinthians, da tabela. Então, quando ele baixou pra ver a posição do Corinthians da tabela, o Veiga veio e deu uma porrada. Vai mostrar como é que vocês tomaram de 4. Ele tá de 4 aí, Foi ó. ver o Ele tá Corinthians de na 4 tabela. porque vocês tomaram de 4. Toma, Everton. Vou dar uma Deixa eu falar, posso falar um negócio rapidinho? Dá uma olhada no Garro, Renata, a hora que bate a falta. Olha o que o Garro faz. O que ele faz? Vira as costas, irmão. Tira o pé, a bola passa onde tava o pé dele. Essa bola Vira as pega na costas, mão que o do Mengão fica de Fabinho, frente velho. pra Não, mas, bola. gente, Essa bola esse gol pega é na mão do surreal. Fabinho. Se vocês prestarem atenção, esse gol mostra a fase que tá o Corinthians e a fase que tá o Palmeiras, né? Que é o time exímio Ele na bola agacha- parada. ele agacha O achando que Veiga essa bola- chuta não tão no cantinho. Mas é que ele O agacha Fabinho achando que foge essa da bola vai vir bola, por cima. ela bate na trave e entra. É inacreditável. Ele acha que essa bola vai vir por cima, por isso que ele agacha. Essa bola pega na mão dele aí, ó. Ô, Ronaldo, você tem que agradecer o Daron que ele expulsou o Veiga ali, porque o critério da arbitragem brasileira Esse é é o uma assunto. vergonha, né? Aliás, alguém Mas aqui já era questiona a pra expulsão do ele ter sido Veiga. expulso. Não, eu não já questiono. era pro Veiga ter sido expulso porque ele deu uma entrada no Wesley lá no meio de campo, aí o Daronco falou, eu vou ter que dar um cartão. Aí ele foi lá no banco do Corinthians achar um. Ele foi lá no banco do Corinthians e falou, deixa eu escolher um aqui, tá amarelo. Mas o Daronco não expulsou o Veiga. Lance parecidíssimo, ele deu o cartão você aqui, ó, o lance pra ele não amarelo. deu. O lance pra amarelo. No Ranieri ele deu. Então, aí na No Ranieri sequência ele deu. do Veiga Aí tinha na que ser sequência amarelo. o Veiga vai no tornozelo do menino. Concordo. Aí ele vai lá no banco do Corinthians dar um cartão. tinha que ter dado O amarelo. Veiga estava pilhado, fez o que fez, recebeu o cartão vermelho, poderia ter prejudicado o Palmeiras, mas aí entra o coletivo. Um coletivo que aguentou o resultado, administrou o 2-0 até o final da partida. Agora, eu perguntei pro Denilson sobre a questão toda do Estevão. O Garro tá- Essa atitude dele, pra você, foi normal. Um Pra drible normal, um recurso dele, o né? Garro tá procurando a placa do caminhão até agora. Nem sabe de onde E veio. do outro lado, o que tá Ele nem procurando do sabe outro de lado? onde veio. Procurando o Wesley A até do agora. Estevão, pra mim, do outro lado tem normal, gente cara. procurando o Wesley até agora. Aí, o menino foi mal. Quem foi mal? Esse menino, o Estevão foi Estevão. mal. 2-0, começa Ronaldo, a pedalar, pelo amor de pedalar. Eu quero ver Deus, perder o Ronaldo, jogo. pelo amor de Eu quero Deus. ver quando tiver Não, perdendo o você jogo. não. Ele Falaram vai que o começar a pedalar. sorriso dele foi Eu quero ver ele irônico. começar a pedalar, Não, perdendo o você jogo. não. E tomando pau dos caras. Eu quero Ronaldo, ver. Fala você mal do não. Estevão, Aí não, aí não. Você Não. O Estevão fez o futebol. Passou a bola em cima, o pé em cima da bola e acabou. Só uma coisa que eu vou te falar. Nós falamos aqui do Palmeiras, o Chico tocou num ponto importantíssimo. Olha aqui, o Corinthians, tá o Corinthians solto hoje, contra pai. o Cuiabá empatou o jogo. Está E soltinho. na arena do Corinthians, na Neoquímica, eu sempre vi o Corinthians ser um time reativo, ser um time forte. Atenção, vou ter E que não interromper o acontece nada Ulisses. disso. Para tudo. Informação mais importante do que tudo. Antônio Oliveira não é mais técnico do Corinthians. Que falei, menino. Comecei o programa Está no tic-tac. fora. Comecei o programa tic-tac. Então o tic-tac correu solto e agora Vá com Deus. é oficial. Ele não comanda mais o Corinthians após mais uma derrota no derby neste momento para o Palmeiras. Isso em cima do que eu tô te dizendo. O Corinthians não tem poder de reação, Renata. O Corinthians é um time, por exemplo, com 11 em campo e não apresentou nenhum perigo ao Palmeiras. O Corinthians perdia com o Cuiabá de 1-0, fez 1-1, a torcida empurrou e o time não teve Poderia ter reação. perdido porque um pênalti foi salvo pelo Donelli. Isso. E é bem lembrado, Renato. E outra coisa, por que não expulsaram o Carlos Miguel no Caleri, então? Cadê o critério Cadê da o critério da arbitragem? arbitragem brasileira? Esse é o Ronaldo, problema, agora tem perguntei pro mais- D também. E o Ronaldo, desculpa, criticar o Estevão tá certíssimo no que ele fez. O futebol É brasileiro isso aí. precisa de jogadores como Estevão. Dribla, decisivo, provoca. É isso, personalidade. Eu vou Me só lembra o aumentar a Neymar informação. quando começou aqui no Brasil. Eu vou só Certinho, aumentar, Estevão. eu vou só Certinho, aumentar a Estevão. informação aí. A informação é a seguinte, caiu. Caiu Antônio Oliveira. Beleza. Aí Até aí estamos de acordo. Foram com ele junto aí na barca, foram com ele lá. O auxiliar Bernardo Franco, Bruno Lazzaroni, Diego Farini e Felipe Gílio. Não sei quem é, mas vai com Deus. Vai com ele. Agora o Corinthians então muda o rumo, vai buscar um novo técnico, vai olhar para o mercado nacional e estrangeiro, imagino eu, e quem
será? Essa é a pergunta. Chico Garcia, quem você indicaria neste momento para o Corinthians? Tá facinho. Tá facinho pra indicar, pai. Eu já falei também Tá quem é. facinho. As pessoas não vão Argel concordar caiu comigo. também lá no Argel, As pessoas não vão concordar comigo, mas Argel caiu lá. eu pegaria o Fernando Diniz. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 2-0 sobre o Corinthians e o Palmeiras subindo na tabela nesse momento na segunda colocação. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.